E olha só que legal, a gente tá de volta e a gente fez muita coisa sobre conjuntos. Mas em um determinado momento aí o professor Maurício fez um comentário, né? Sim. Das operações que a gente trabalhou até então, tudo que se falou, a gente ficou muito focado em adição, Subtração, multiplicação e divisão. E aí faltam operações que também são básicas, porque a gente usa muito, precisa muito. Na verdade, a gente já trabalhou com elas aí diversas vezes e a gente disse que ia ter aula especial para elas, né? São duas. Quais são mesmo? Potenciação e radiciação. É isso aí, né? Então, para quem não lembra dos detalhes da potência e da raiz, a gente vai recordar com vocês porque é muito e super importante que a gente avance os assuntos sem se preocupar com dúvidas nesse aspecto, né? A gente precisa lá, vai estar lá no segundo ano do ensino médio, se for abordado qualquer coisa que envolver, porque aí já são assuntos que vão envolver a potência e a radiciação. Isso. Né? Aqui Esse ano mesmo, nós vamos ter lá na unidade 2, tem lá, por exemplo, função exponencial. Usa potência. Precisa. Então, nós vamos usar as regras e assim, todas essas aulas, todas que estamos trabalhando, em algum momento em aulas da frente, vão falar assim, olha, lembra da aula tal? Você vai ter que falar assim, sim. Sim. Você vai ter que falar sim, tá? Não pode falar assim, não é só tem sim. brecha para tua resposta. A gente pergunta todo mundo, sim. Isso mesmo. Lembra? Sim, é isso aí. E se quiser acrescentar depois, querido professor, pode também, tá? Para ficar mais... Vai ficar legal, gostei. Sim, querido professor. Isso. Muito legal, né? Lembrando os professores presenciais para as fotos, registros aí da turma, para a gente colocar nas aulas a partir da unidade 2, tá? Por enquanto, a unidade 1 a gente deu aquele pontapé inicial, a gente precisa enviar o material com antecedência, então se não chegar as fotos para a gente vai ter que mandar as aulas sem fotos, mas se tivermos as fotos a gente vai colocando aí para vocês, para a gente poder mencionar vocês aqui, fazer referência, mandar aquele abraço, aquele beijo, tá certo? Beleza. Aula de número 18, olha lá, vamos junto! E hoje o assunto então é potenciação. E a gente vai trabalhar o estudo das potências e algumas propriedades já? Na aula de hoje nós temos algumas regrinhas que vão entrar como sendo propriedades, mas alguns livros, alguns autores chamam de regras. Nós vamos chamar de propriedades, tá? Mas sabendo que as propriedades da potência ditas e feitas serão na parte 2 de potenciação. Então hoje vamos estudar um pouco de potência e vamos ver algumas propriedades, algumas regras. Isso mesmo. Então vamos lá? Começando assim, com a potenciação. E aí, né? O que acontece? Quando a gente fala de potenciação, é essa operação que a gente comentou com vocês, né? Olha lá, a galera fica assim, né? Oh, será que eu lembro? Vamos junto, né? Olha lá. Muito bem, vamos lá. E aí, então vamos lá. Potenciação. Uma das primeiras referências, né, à operação de potenciação encontra-se num papiro egípcio que remonta ao final do Império Médio, cerca de 2100 a 1580, antes da era cristã. Então, olha só, nós pensamos assim, potência, como é uma operação que não é da operação básica, ela só vem... Não, ela tem marcações, tem registros que datam 2100 anos antes da era cristã. Ao ser ali apresentado o cálculo do volume de uma pirâmide quadrangular, é usado um par de pernas como símbolos para o quadrado de um número. Lembrando que quem fez alusão ao quadrado foi exatamente Pitágoras no século III a.C. também. Mas olha só, no ano 1580, antes da era cristã, já tinham vestígios retratando da potência de expoente 2 como quadrado. Isso mesmo. Então, olha aí, a gente estuda um pouquinho da história também, né? Falando de matemática e estudando história. Então, olha lá que legal. Desde sempre, então, olha já aí, se precisou ter noção de... peraí um pouquinho, volta aqui, canetinha. Ter noção de
potência, né? Então já era usada há muitos anos, né, professor E Maurício? aqui é uma representação dos babilônios. Olha só, os babilônios já registravam alguns números que, depois de feito alguns estudos, foram descobertos que são números que fazem alusão à potência. Por exemplo, ali, o primeiro número é 2401. Que é 49 ao quadrado. 49 ao quadrado. Ou seja, 49 vezes 49. Aí depois, olha lá, o segundo número é 2500. Sério? Sério, que é 50 ao quadrado. 50 vezes 50. Olha aí, as coisas melhorando. Olha só, aí vai lá, vai mostrando lá, 2601. Aí tem depois lá 3.364. Então, quer dizer, isso aqui encontraram, né, em registros babilônios. Interessante isso, né? Muito bom, muito legal. Na Rússia, né, até uma... Porque matemática é cultura, né? Matemática é cultura. Aqui a gente é de tudo um pouco, a gente vem desde a origem das coisas, a gente gosta de mostrar pra vocês. É porque às vezes eles ficam assim, quem criou? Onde vem, quem foi que quem fez inventou? isso? Ah, você descobre quem fez isso. Só que onde assim, eu vou usar? Eu mato quem já tá morto, que criou esse negócio. é verdade, mas Né? tem essas... E assim, não é um negócio que alguém chegou e falou assim, Luciano, esquece que eu vou fazer essa conta aqui, vou jogar para... Não é assim. É muito estudo anterior, olha só. Isso aqui, nós vimos registros de 2500 antes da Era Cristã. A Era Cristã tem um marco ali, nós estamos em 2024. 2500 antes, já tinham pessoas que rabiscavam e faziam cálculos usando potência. Ó, então dá o quê? Dá quase 5.000 anos. Potência. Potência. E aí tu potência! E tu só precisa aplicar. Já ouviu essa agora. expressão? potência! Nos rodeios tem. Né? Pois é. E aqui é potência mesmo, porque afinal, o que é essa potência toda? Que é faz, isso? Né? O que é essa potência Bom, toda? a gente falou de 49 vezes 49, 50 vezes 50. Essa mocinha aqui, ó, para vocês que não sabem, tá? Já foi pedido DNA, que ela parece que tem laços. Eu não sei se é minha filha ou se é eu quando era pequena. Olha lá que bonitinho, adoro ela, que ela fica assim indignada. Afinal, o que é isso, galera? Porque a gente tá falando. 49 então, ao quadrado. O estudo das potências é conteúdo da aula de hoje, porque a gente quer, desde a parte histórica, aos primeiros conceitos, tudo a gente quer falar para vocês, para não ficar dúvidas, para a gente avançar os assuntos, tá? Então, vamos lá. Anota, aula 18, bota lá no cabeçalho lá da sua folhinha, uma página para cada é suficiente, Só isso. Não precisa mais que isso. Bota lá, aula 18, estudo das potências, potenciação, cria o seu título aí e destrincha aí coisas importantes que a gente vai falar sobre, tá certo? Beleza. Combinado? Então vamos lá. No estudo das potências, a gente vai ver que... As potências surgiram no intuito de representar multiplicações onde os fatores eram todos iguais. Né? Pois é, olha lá. Então quer dizer que é a repetição do mesmo valor, né? Do mesmo número, né? Nós já vimos que na multiplicação tem fator e tem o produto, não é? Então a potência é o quê? É uma multiplicação de fatores iguais. E aqui a gente tem quantas vezes o 5, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então é o mesmo que 5 elevado à oitava potência. O 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é 7 elevado à sétima potência. E o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é 1 elevado à décima potência, tá? Então, com base nisso, a gente consegue ver os elementos, né? Os elementos da potenciação. Olha lá, quem são os elementos, então? A gente vai ter aqui 3 partes, né? A potência ela se divide em 3 partes. Acho que a gente pode até ficar aqui conversando com eles aqui, né? Quem são os elementos, né? 3 partezinhas. 3 partezinhas, só agora tem hora que eu me lembro igual quando a gente canta para as crianças lá no pequenininho, né? Olha lá. Temos lá aqui 3 elevado ao quadrado, o resultado é 9, né? 9. Quem é 3? 3 é a base. A base. Tá lá, a base. A base é considerado o número maior, o grande, né? O expoente... Calma. Maior no tamanho. Maior tá? que o menor, né? Não é na questão de valor. É porque senão eles vão ficar assim.
Aí vamos supor que tem 2 elevado a 7. Então 7 é a base, porque 7 é maior. Não. É o grande. O número grande. Isso, número grande. Isso. A base, então, é aquele número que se repete. O expoente, sendo aqui o pequenininho, tá? O menorzinho, é a quantidade de vezes que aquele elemento repete. Isso e aí, mesmo. quando é 2, vocês ligam para o quadrado. Quando é 2, a gente chama quadrado. A gente vai ter uma partezinha aí de como se lê a potência também. Tá, e aí o expoente é quantas vezes vai repetir a base. E quem é o expoente? Quem é a potência, então? A potência é o resultado de tudo isso. Então vai ficar aqui 3 elevado a 2 é 3 vezes 3? Isso mesmo. 9. Então, 3 vezes 3 aqui, ó, por favor, aluno do ensino médio na mediação tecnológica, não faz mais confusão. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2. Não é 3 vezes 2. Não é 6, tá? Não é 6. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 duas vezes, ou seja, resultado final 9, que é a potência como resultado. Certo? Certinho. Vamos lá, então. E isso aqui é muito importante de anotar. Quando a gente fala assim, a nota são essas coisas assim, que são fundamentais para a gente dar continuidade. Porque quando a gente fala, não sei o que lá, o valor tem expoente tal. Aí você sabe quem é o expoente. A base é tanto. A potência é isso. Então, a gente precisa identificar os elementos para não ter dúvida mais. Certinho? Beleza. Vamos lá, então? Continuando na telinha. Então, nesse caso aqui, quem é a base? Bom, o 3. E quem é o expoente? É 4. E aí? Então, a gente vai repetir 3 quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que vai dar? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a potência é o resultado, certo? Olha lá. A base é o fator que se repete, já falamos. O expoente é o número de vezes que vamos repetir a base. Certo, já explicamos. E a potência é o resultado. Aqui a gente está falando que, na verdade, a gente já explicou, né? Isso. Beleza? Então vamos lá agora para os tipos de expoente. Eu acho que a gente pode até pontuar algumas coisas aqui. Como assim, professores? Expoente é expoente? Não, mas tem tipo? Como assim? Vocês viram que o 2, por exemplo, tem um nome de quadrado. Já é um expoente meio especial. É um nome especial. Então, alguns têm nomes especiais e outros demonstram alguns resultados também especiais. Então, precisamos ficar atentos. Assim como tem tipos de expoentes, também vai ter tipo de base. São aqueles que você vai olhar e falar assim, opa, esse aqui eu lembro, eu anotei. E o que O que acontece também nesses tipos de expoente é quando tem situações que sempre vai ser determinado resultado, né? Então, tipo assim, o expoente 1. Expoente 1 vai sempre repetir. É só uma vez? É só uma vez, então vai repetir a base. Então, esses casos especiais é que se enquadram aqui nos tipos de expoente, que a gente já vai dar dicas, que aí quando acontecer situações desse tipo, já sabe o que fazer, né? Então, peraí, quer dizer que isso é importante eles anotarem? Também. Muito. Vamos lá, hoje a aula tão boa, né? Que é um monte de coisa para anotar. Vamos lá, então. Dentro dos tipos de expoente, começamos assim. Expoente maior que 1. Vamos lá na telinha. O expoente maior que 1 é aquele que repete a base quantas vezes o expoente indicar. Como assim? Um exemplo, vamos lá. 4 é elevado a 3. O expoente é 3, certo? A base é 4, então vamos repetir a base 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Daí você vai multiplicando. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o expoente maior do que 1, nós vamos resolver a potência normalmente. Então, o expoente maior que 1 resolve normalmente de acordo com o expoente, né? Isso. O que o expoente vai indicar, certinho? Certinho. Mais um modelinho, mais um tipo. Vamos lá. Quando o expoente é igual a 1, exatamente 1, o que acontece? O resultado é a própria base. Anota. Vamos lá. Expoente igual a 1, o resultado é a própria base. Olha que a gente dá até tempo aqui, né? Vamos de exemplo? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Esse aqui tá brincando com ábaco. Né? Olha lá, então. Se eu tenho 10 elevado a 1. 10. Resultado 10. A própria base. Vamos fazer aqui com eles, né? 10 elevado a 1. Resultado 10. Muito bem. 89 elevado a 1. 89. 89. Apertadinho aqui, né? 10 mil elevado a 1, 10 mil, né? Então, sempre que a gente tiver expoente 1, o resultado é a própria base.
certo? Certinho. Independente de quem é a base, ela vai se repetir. Por quê? Porque o expoente não indica quantas vezes repete a base. Aqui está dizendo que Isso. está repetindo uma vez só. Então, é ele mesmo, certo? Certinho. Então, tipos de expoente, maior que 1, igual a 1, e agora vamos para outro tipo, vamos lá. Eita, e quando o expoente é igual a 0, o que acontece? O expoente é quantas vezes repete, né? Sim, Não vai repetir nenhuma vez. nenhuma vez. Então, o resultado é sempre 1. Agora tem uma informação importante, olha só. Se a base for diferente de 0... Ah, então 0 elevado a 0, o que a gente diz? Não é 1. Não é 1. Não é 1, é 0. É 0. Ah, Então, tá. se a base for diferente de 0, o resultado é sempre igual a 1. Então, 27 elevado a 0. 1. 75 elevado a 0. 1. E 1000 elevado a 0. 1 também. 1 também, resultado sempre 1. Então pode anotar, diferente dessa indicação aqui, tá? 0 elevado a 0, aí é 0, Beleza. tá bom? De resto, todos os números que a gente elevar a 1, a 0, pode ser raiz, pode ser o que a gente quiser. Todo número que a gente elevar a 0, o resultado é 1. Certinho? Certinho. Beleza, então. Então, dos tipos de expoente, temos mais um agora. Quando o expoente é negativo? Menor que 1. Menor que 1, eita nós. E aí, o expoente negativo, vamos fazer o quê? Inverte a base e o expoente fica positivo. Tá certo isso? Certinho, Como certinho. assim? Vamos de exemplo Vamos também? Olha lá, como assim? Expoente negativo. 7 elevado a menos 3. Nós vamos ter que dar uma espalhadinha aqui para resolver, tá? 7 elevado a menos 3, depois esse aqui, depois esse aqui. Vamos lá, 7 elevado a menos 3. Quando a gente fala inverte a base, mas a base é só o 7, eu vou inverter o quê? Mas lembra que na parte de racional a gente falou que pode colocar o denominador 1? Ah, aqui é como se tivesse 1 embaixo? Aqui também? Isso. Agora aqui não precisa, né? Não, aí já 3 quintos vai ficar 5 terços. terços. 5 Aí terços. o expoente fica positivo. O expoente fica positivo. Beleza. Aqui tinha 7 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 7. 1 sobre 7, 1 sétimo. E o expoente se torna 3. positivo. Aqui também, né, tínhamos 16 sobre 1, vai ficar 1 sobre 16. 1 sobre 16 elevado a 1. Mas o expoente 1 não fica ele mesmo? Ele mesmo, então a gente já pode colocar aqui, né? 1 sobre 16. 1 sobre 16. E aqui? 1 vezes 1 vezes 1? 1. 1. 7 vezes 7? 49. Vezes 7? 343. 350 menos 7. Isso, então 343. Então aqui a gente já vai dando as respostas Potências. aqui. 5 vezes 5? 25. Vezes 5? 125. Vezes 5? 625. 625. E o 3? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27? 81. Olha aí, a gente já resolvendo as potências. A princípio, o expoente era negativo. A gente inverte a base para ele se tornar positivo, tá? Então, anotaram a regrinha? Ó, essa aqui é a regra, ó. Expoente negativo, inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Se não tem fração, aqui já era uma fração, né? Ó, esse aqui já era uma fração, né? Aí era só inverter ela, ficou facinho. Se não tem fração, a gente transforma em fração, porque todo número inteiro pode ser representado na forma de uma fração. Beleza. Certinho? Certinho. E aí, anotaram? Até aí tudo bem? Tudo. 4 tipos de expoente que a gente trabalhou com vocês. Expoente diferente de 1. É maior que 1. É maior que 1, Maior que né? 1. Repete normal. Repete potência. normal, Beleza. potência. Aí a gente vai repetir quantas vezes o expoente indicar, Mandar. né? Expoente 1, Só a própria o base. resultado da própria base. A própria base. E o expoente 0? 0, aí a regra diz, se a base for diferente de 0, ou seja, se não for 0... A regra serve para é o- todos, com exceção do 0, exceção né? do 0. O resultado é sempre 1. Pode ser qualquer 1 milhão. Elevado a 0, o resultado é 1. Agora um cuidado, tá? Tem uns vestibulares tradicionais que fazem o quê? Faz uma expressão numérica grandona, aí põe um parênteses ou um colchete e põe lá fora igual elevado a 0. Daí o aluno afoito fala assim, dá 1, porque é elevado a 0. Só vai dar 1 se o resultado não for 0. Sim. Porque se o resultado for 0, vai dar 0.
Então tem que ter um cuidadinho aí, tá? Para não se precipitar às vezes na resposta. Aquela ideia de toda regra tem sua exceção, Isso. né? Aqui no expoente zero é quando a base for diferente de zero. É isso mesmo. E aqui o expoente negativo, ou seja, ele não pode ficar negativo. A gente não consegue resolver com expoente negativo, a gente transforma então em positivo. Mas para isso a gente precisa inverter a base. Se tinha 3/5, ficou 5/3. Se tinha 7/1, ficou 1/7. E assim por diante. E essa regra ajuda-nos a entender a divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Quando eu inverto a fração, eu estou mudando o sinal do meu expoente. Então, mudando o sinal do expoente, eu estou mudando a minha operação. Era uma multiplicação, virou uma divisão. Era uma divisão, virou uma multiplicação. Né? Tudo conectado. Tudo conectado. Vamos em frente, então? Hora de praticar. Porque aqui a gente ensina o conceito, mas depois pratica. Vamos lá? Expoente maior que 1. Repete. Então repete, né? Vai ser 5, ou no amarelinho, não, né? Vamos de vermelhinho. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Bom, até aqui a gente tinha feito 5 4 vezes, né? Dá 625. Vezes 5. 3.125. 3.125. Todo número elevado a zero, resultado 1. Não, mas nós fizemos só vezes mais 1. Aumentou mais 1. Tava 4. São 6. São 6. Desculpa, a professora Lúcia está no 5 aqui. Achando que era 5. Então, vamos lá, vezes 5. E aí, 3.125 vezes 5? 125 dá 625, com 3 dá 15. 15.625. Agora sim. Beleza? Por isso que nós somos em 2 aqui, que aí não tem erro, né? Todo número elevado a zero dá 1. Todo mundo... aqui tem um detalhe. E o 1 é elevado 10 vezes? 10 vezes. Lá no início da nossa aula, tinha assim, 1 elevado a 10. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 10 vezes, com certeza, o resultado é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, só repete aí o 100. Legal, né? Então, aí a gente vai praticando e aprendendo cada vez mais. Mais um pouquinho? Vamos lá, que tem mais uns, ó. Vamos resolver esses aqui também? Bora ver. Expoente negativo, né? Inverte. Vamos inverter, então vai ficar 1/4. 1/4. Elevado a 1. Mas todo número elevado a 1 é ele mesmo. Continua 1/4. E aqui? Vai inverter também. Inverter. Tava 2/3, vai ficar 3? 3 meios. Meios, elevado a 3. É 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios, né? Então, olha lá, é como se fosse multiplicação de fração. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 9? 27. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 4? 8. 8, pronto. Perfeito. Né? 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora eu coloquei 6. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 8? 16. 2 vezes 16? 32. E 2 vezes 32? 64. Pronto. Agora tem que fazer 1000 vezes também. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 aqui, vezes 1 aqui já é um spoiler do próximo, tá? É isso aí. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Nosso próximo tópico vai ser sobre os isso aí. tipos de base, as bases. né? Isso mesmo. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? E assim a gente vai praticando a potenciação. Legal, né? Eu tive um aluno do 6º ano, que eu coloquei lá 1 elevado a 100. Ele repetiu na prova 1 vezes 1, 100 vezes. 100 vezes. Aí eu fiquei com dó, no final ele colocou a resposta 100. Oxi. É o mesmo que colocar aqui 1000 vezes o 1. Aí coloca 1000. Não é uma soma, gente. É uma multiplicação, né? Tá bom? Beleza. Tranquilo? Vamos lá, agora faltou um expoente que a gente não comentou, né? Expoente se o expoente for uma fração, professor Maurício, ou se for um número com vírgula. Eita, nós. E aí? Se o expoente for uma fração ou um número com vírgula? Eu ainda acho que esse expoente aqui, nós vamos ter que deixar guardado. Por quê? Porque esse expoente aqui vai nos levar para o outro assunto. Da radiciação. Da radiciação. Toda vez que o expoente é uma fração ou é um número decimal, e por que essa pergunta agora? Porque nós trabalhamos números maiores que 0, 0, menores que 0, ou seja, números inteiros. Só que o nosso universo ele vai para os números racionais. Então, eu preciso entender. Isso aqui vai virar uma radiciação. Você sabia? Acredita? Acredito. Como fazer, né? Então, a gente aqui tem um expoente fracionário, um expoente decimal, ou seja, dentro dos números reais. Aí, 2 elevado a meio é o mesmo que a raiz quadrada
de 2. Sério? Sério. Ah. Não, calma. É porque assim, a gente colocou no meio dela só pra dar aquela... Não. Sim, você acredita. Calma. Ei, porque até então, aqui nesses exemplos todos que fizemos aqui, a gente tinha expoentes inteiros, né? Inteiros. Ou era positivo ou negativo, mas expoentes dentro do conjunto dos inteiros. Por isso que agora, a nossa linguagem é outra agora. Agora a gente Agora os meninos do primeirão aí da mediação tecnológica, falar de conjunto numérico, ele já sabe tudo. Agora nosso nível é outro. Aqui a gente fala, aqui tínhamos expoentes somente inteiros, números inteiros. Isso. A partir desse momento aqui, tem que clicar com devagar, porque a luz acelerada. Isso. Né? Olha lá, a partir de agora a gente vai ter expoente racional, entendeu? Não que os outros não fossem racional, né? Porque os inteiros estão dentro dos racionais, né? A gente vai ficar sempre voltando isso aí. Aqui ele está em forma de fração e de decimal. E a pergunta é, como fazer, né? Vamos dar uma olhadinha? Ou vamos deixar para a próxima? Vamos ver. Eu acho que vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima? Vamos ver então. Vamos ver. Expoente fracionário, tá aí, expoente decimal, é agora, professor Maurício, que a gente resolve mesmo. Mas, claro, né, a gente pode também, depois, com mais propriedade, resolver novamente, mostrar para eles. Por enquanto, a gente vai ver que o expoente sendo uma fração, a gente vai transformar numa radiciação. Isso. Todos os dois, né? Todos os dois, a regra é clara. É só que no decimal, primeiro a gente transforma em fração. Para depois... Racional. Olha aí, né? E aí, nesse radical, o índice do radical, ou seja, aquele raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, depende do denominador. O denominador vai para o índice do radical. Sim. E o numerador fica com a potência. Aham. Olha que legal, olha que lindo, coisa mais linda. Né? Então, o expoente fracionário é aquele que a gente tem uma fração aqui no expoente e a gente vai transformar. E aí fica claro assim, ó, sabe o que a gente vai pensar? Quem está em baixa fica fora na empresa, né? Isso. Quem está em alta fica dentro. Então, a gente vai fazer essa transformação desse jeito, tá? Quem está em baixa vai ficar fora. Quem está em alta vai ficar dentro. Pensa numa empresa, né? Aquele gerente de vendas, aquele vendedor, se ele está vendendo bem, ele está em alta, ele fica dentro da empresa, então para dentro do radical. Se ele não está se desempenhando bem, infelizmente, ele vai ficar fora. E assim a gente faz essa transformação para a radiciação, tá bom? E aí ficamos como? Aqui é 4 elevado a 1 é o próprio 4, né? Então ficamos com a raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada do número 4 é 2. Legal? Por quê? 2 vezes 2, 4. Isso a gente vai relembrar melhor nas aulas de radiciação, tá? Beleza. E aqui a gente fez o mesmo processo, só que primeiramente transformamos em fração, simplificamos, passamos para a raiz e aí sim resolvemos, nesse caso, uma raiz não exata, uma raiz aproximada. Tá? Beleza. Vamos tentar praticar um pouquinho aqui rapidinho? Bora. Bem rápido, porque a gente precisa ir por os tipos de base ainda. Vamos lá. 8 elevado a meio. Já sabemos que vamos transformar, né? Isso. O 8 fica dentro. O 2. O 2 está em baixa, vai ficar fora. E aqui vai ficar dentro, Beleza. né? Tá bom na empresa, fica dentro. Então temos aí a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é um número não exato, vai né? ficar perto de 3, né? Mas a gente pode deixar assim. Deixa assim mesmo. A gente está só fazendo a transformação, Isso, né? isso. Agora aqui, vamos fazer. Já sabemos que temos 10 elevado a meio. Meio é a mesma coisa, 5 sobre 10. Que simplificando... Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2, né? Olha lá. Simplificando é dividir aqui por 5 e aqui por 5, né? E aí a gente tem aqui 1 e 2. Tá certo? Então é a raiz de 10. Na verdade, a raiz quadrada de 10 elevado a 1, que é o mesmo que a raiz de 10. Tá? E claro, aí é só a transformação. Depois, quando a gente estiver lá na radiciação, a gente pode estar falando um pouco mais para vocês. Beleza. Vamos de tipos de base? Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Assim como a gente tem o tipo de expoente, né? Só conversando aqui um pouquinho com eles. Assim como os expoentes têm alguns que são especiais, como a gente viu o caso do 1, do 0, também temos algumas bases que especiais. são... Nós até vimos nos exemplos, né? Tinha lá 1 elevado a 1000, que deu 1. E nós tínhamos também a base e o expoente 1. Cuidado, tá? Quando o expoente é 1, a resposta é a base. Quando a base é 1, a resposta é 1. Não importa o expoente. Isso mesmo. Hora de mais um pouquinho de anotações, vamos para os tipos de base. Olha lá. Então, temos tipos, por exemplo, quando a base é 1.
base igual a 1. Resultado sempre 1, tá? Então, 1 elevado a 12, 1. 1 elevado a 0, 1. Até porque todo número elevado a 0, diferente de É 0 é 1. 1 elevado a meio É 1. é 1, né? Pode ser o que Professor, for. mas não tem que transformar em radiciação, não sei o quê. A regra vem para você poder já dar esse pulo. Você vai fazer esse pulo direto. Sempre 1. Beleza, né? Sempre 1. Vamos então agora quando a base é igual a 0. A base é igual a 0. Toda potência de base 0, o resultado é sempre 0. Sempre 0. Inclusive com expoente 0, né? Isso. Então vamos lá. 0 elevado a 1. 0. 0 elevado a 2 terços. 0. 0 elevado a 8. 0. E aí temos um cuidado aqui, ó, que é o que já foi falado lá na nossa, nos tipos de expoente. Expoentes. 0 elevado a 0 não é 1. Também é 0. É porque assim, até às vezes a gente mesmo na aula fala assim, todo número elevado a 0 é igual a 1. Porque assim é a regra. Exceto... Só que tem uma exceçãozinha lá, porque ele fala na regra assim, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então o 0 elevado a 0 não é 1. Beleza? Beleza. Base igual a 10. Olha que legal. Base decimal. Base igual a 10. Toda potência de base 10 resulta em sempre 1, seguido de quantos zeros tem o expoente. Não entendi muito não. Vamos lá, vamos dar um tempinho, né? Eles estão anotando essas coisas aqui, ó. Toda potência de base 10, o resultado é sempre 1, seguido de quantos zeros tem no expoente. Então o resultado é sempre 1. Vamos lá? 1 e 1. Resultado é sempre 1. Ah, então, acho que eu entendi. Tem 4, então vou colocar 4 zeros? Isso, aí seguido de quantos zeros tem no expoente. Então, se aqui tem 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Se aqui tem 6 no expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ficou uma separação meio fora. Se tem 8 no expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se você quiser saber o número, vai separando aí em classes, né? Beleza. Então temos Certo? 10 mil, 1 milhão e 100 milhões. Isso mesmo, tá? Então, base 10, o resultado é sempre 1, seguido de quantos zeros temos no expoente. Beleza. Certinho? Certinho. Vamos lá, então, uma dica importante agora para a gente não cometer erros no Enem, que muita gente cai por terra aí nesses detalhes. Vamos ver. Alguns detalhes são fundamentais na resolução de potências e fazem muita gente errar no Enem. Por exemplo, menos 3 ao quadrado é diferente de menos 3 entre parênteses ao quadrado. Por quê? Porque aqui, ó, só o 3 está elevado ao quadrado. Então, o menos continua e 3 ao quadrado, 9. Aqui não, o parênteses faz muita diferença. Aqui nós temos menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais e 3 vezes 3, 9. Então, totalmente diferente. E você pode ter certeza, se for um vestibular, se for uma avaliação, vai ter das alternativas 9 e menos 9. E vai ter também, provavelmente, mais ou menos 9. Pra galera que é para ver se mais... você está atento aos detalhes. Verdade, né? E claro que sempre com a teoria tem a prática, né? Lá vem nosso amigo Cascão. Cebolinha? Cebolinha não, Cebolinha que tem os fiozinhos de cabelinho. O Cascão vem animadíssimo com a gente, porque é hora de praticar. Aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. É isso aí. Vamos lá? Hora da prática na telinha. Bora ver. Essa aqui é fácil, né, professor Maurício? 10 elevado a 5. Coloca o 1 seguido de quantos zeros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Zero, todo número elevado a... Todo número que a base é 0, o resultado é 0. Isso mesmo. Aqui já estamos usando as regras que foram mostradas sem sofrimento. 1 elevado a qualquer valor. A base é 1. Se eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, que nem o aluno do professor Maurício fez, 100 vezes, vai o dar resultado é 1 e não 100. Aqui vamos transformar? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada, o 2 fica fora, o 1 fica dentro. Então, 9 elevado a 1? 9. 9. E a raiz quadrada de 9 é? 3. Olha aí que bacaninha. Não tão longe disso, podemos aplicar tudo isso numa expressão
numérica. Olha que legal. Uau. A galera fica de cabelo em pé quando fala de expressão numérica. Ninguém gostava lá no 5º ano. Eu sei que resolve primeiro os parênteses, não é? Isso mesmo. Então tem que fazer aquela continha lá, menos 4 mais 7 primeiro? Pode ser. Mas aqui como está isolado, a gente já pode até ir resolvendo. Também pode? Né? Pode. Vamos lá, menos 5 ao quadrado. Lembra ali da dica importante? É menos 5 vezes menos 5. Menos com menos? Mais. Vai ficar 25. 5 vezes 5? 25. Beleza. Mas agora vamos resolver ali dentro, ó. Dentro do parênteses. Eu devo 4, mas graças a Deus tenho 7. Então tu vai ficar com 3 de Eu troco. pago a minha dívida e ainda fico com 3 elevado a 3. Isso, mais, vamos lá, menos 3 ao cubo, agora é menos 3 vezes, menos 3 vezes, menos 3, certo? Menos com menos? Mais. Com menos? Menos. Ah, então temos um menos aqui, né? 3 vezes 3, 9. 9. 3 vezes 9? 27. 27. Bora caminhando, vamos lá? Olha. Então temos o 25 positivo, que pela educação matemática a gente nem precisa colocar. O mais. Mais 3 ao cubo. Já fizemos agora. 27, né? 27. 27. Isso. E aqui temos um menos com mais, né, professor Maurício? E esse menos com mais não gera um menos, né? Então, menos 27. Olha aqui, temos números opostos, né? Mais 27 menos 27, a gente anula, porque eu devo 27 e eu pago 27, zero. Quem fica como resposta? 25. Apenas o 25. Certo? Beleza. Tira uma fotinho se quiser, dá mais uma olhada, repete, refaça, que com certeza vai te ajudar a ir longe aí, tá? Perfeito. Expressão numérica sempre é um negócio legal, porque aborda várias situações e a gente tem que ir resolvendo, né? Vamos fazer mais uma? Vamos. Vamos lá? Olha lá. Também uma expressão numérica, não é? Olha aí, aqui é o que o professor Maurício falou, muito cuidado, né? Tá elevado a zero. A gente poderia colocar que tudo isso que vai dar aqui dentro Zé, 1. é 1, porque todo número elevado a zero... Já marco, então posso marcar. Então, pois acertei. é. Muito cuidado, porque podemos ter a situação de aqui dentro ser zero. E aí, 0 elevado a zero é Zero. 0. Então, assim, já sabemos por tudo isso que não é A, não é B e não é C, né? Ou Ficamos é D, aqui ou é E. entre D e E, certo? E só vamos tirar essa dúvida se resolvermos, não é? Isso, então vamos resolver, né? Vamos apagar aqui assim, vamos lá? Bora, resolvendo. Vamos lá, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 36. 36. Mais, dentro do parênteses, 2 ao cubo, 8. vamos fazer a potência, né? 2 ao cubo, 8. 8. Vezes 1 elevado ao quadrado elevado a zero, tá? Expressão, a gente tem que ir fazendo passo a passo, com calma, com tranquilidade, sem afobamento, porque para não dar erro, né? Copiamos o 36 mais, aqui dentro agora, 8 vezes 1. 8. 8 ao quadrado elevado a zero. Vamos lá, 36 mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 64. 64. Agora já podemos tirar o parênteses, elevado a 0. zero. Vamos lá, 64 mais 36? 100. 100. Agora sim, 100 elevado a zero, temos dá que um. todo número elevado a zero, com exceção do zero, é 1. Então essa sim é a resposta final, marcando a alternativa correta, que é a letra D. Perfeito, muito bom. Legal, né? Dá mais uma observada, né? Tenta refazer depois, ó, tanto essa quanto essa é legal vocês tentarem refazer, tá? Por quê? Porque aí você vai consolidando cada vez mais o aprendizado quando a gente pratica, né? E essa aula também veio cheia de regrinhas, né? De detalhes. Professor, mas se eu quiser resolver as potências sem usar a regra? Em alguns detalhes, por exemplo, 1 elevado a 1000. É meio surreal você repetir o 1 1000 vezes, não é? Não precisa. Por isso que tem a regra. A regra e a propriedade, e é importante vocês lembrarem disso, olha só. Regra e propriedade. Na matemática, elas existem, mas eu não sou obrigado a usá-las, sabendo que se eu não usar, eu posso ter um caminho mais longo, não é? Se eu usar a regra, por exemplo, 1 elevado a 1000. Ah, não quero usar a regra. 1 vezes 1 vezes 1000 vezes. Imagina.
sei que é 1, coloco 1, acabou. Né? É verdade. Agora tem que ter os cuidados, né? Essa aula é uma aula muito rica, porque é cheia de regrinhas, mas que na verdade vocês já viram isso tudo no ensino fundamental de vocês. Aqui a gente só está recordando. Ah, professor, mas eu não lembrava de nada. Olha aí que maravilha. Então, se não lembrava de nada, a hora foi essa, né? A hora foi agora e a gente recordou tudinho com vocês. Mas é interessante potência. Anotaram? Porque, olha só, potência começa no 6º ano. Certo. Aí depois, no 7º, tem um acréscimo da parte dos números inteiros. O 9º ano, no 1º bimestre, no livro, começa com potência e radiciação. O 1º ano tem de novo. Tem de novo. E é tão bonitinho quando a gente vê aprendendo as coisas, né? Professor Maurício, eu tô com a filha no 7º, né? Aí ela chegou pra mim, tá aprendendo os inteiros, os números inteiros. Ela, ei mãe, como é que é esse negócio mesmo aqui, menos com menos? Aí já começa essa questão aí dos jogos de sinais, né? Muito legal. E claro, né? A gente não esquece porque usa aí esse negócio pra onde eu vou usar, pode usar, tá? O tempo todo. Brincando com os números, olha lá, a gente não pode perder a oportunidade. A perguntinha de hoje é uma pegadinha da potenciação? Isso. Ixi Maria, como é que é, professor Maurício? Vamos lá. O dobro de 2 elevado a 99 é 4 elevado a 99? É 2 elevado a 198? É 4 elevado a 198? Ou é 2 elevado a 100? E a pegadinha é essa, tá lançada. O dobro, né? Eu acho que se é o dobro, dobra tudo. Dobra a base, dobra o expoente, dobra tudo. Dobra todo vezes mundo. 2, não é? Vezes 2, multiplica dobro, todo mundo, né? Dobro. Pode ser. Possa ser que sim, possa ser que não. Se cesse, né? Se cesse verdade, que sim. Ou se cesse a verdade, professora de língua portuguesa também ali, ó, no outro estúdio. A gente falando se cesse, daqui a pouco ela... É brincadeira, tá? Então, quando falamos do dobro de um número só que tá em potência, tem que ter alguns cuidados, tá? Não é dobrar todo mundo, então já corta a letra C aí, não é dobrar todo mundo, mas tem algumas regrinhas. Então, eu acho que a resposta desse ficava mais coerente a gente na outra aula. Quem sabe a gente até... propriedades. A gente poderia deixar para depois. Pode ser. Pode ser? É nóis? Combinado? Aqui a gente faz, a gente que comanda o babado. Vamos lá então, gente. A gente fica por aqui, mas já a gente vem com as atividades de sala. Até já!